Então esse vídeo é sobre pontos de parada no transporte urbano. Então o que vai ser abordado aqui são, logicamente, a definição dos pontos de parada, sinalização com base em normas, infraestrutura também, a BNT, abrigos de pontos de parada, as definições e alguns exemplos, tanto de sinalização quanto da infraestrutura, a distância entre paradas, a organização da operação nas paradas e os tipos de parada em relação à calçada, ao meio-fio. Então aqui, só para ter uma noção ali, uma diferenciação ali, o que é um ponto de parada? São pontos de embarque e desembarque de passageiros, seja ele com uma estrutura de uma plaquinha ou um abrigo ou um terminal, uma estação, o que for, é considerado um ponto de parada. Então aqui tem alguns exemplos ali mais para mostrar ali a diferenciação ali entre os pontos de parada de ônibus, de VLT, de metrô e de trem. Ali já dá para perceber uma diferençazinha ali entre o VLT e o ônibus, já é mais no meio da cidade, no meio da rua, no meio do trânsito, diferente de metrô e trem, que é totalmente separado. Vai aparecer uma palavrinha aí, é segregado, que é separado, não é junto do trânsito, é uma via exclusiva, especial para a composição, o trem, o tipo de veículo que vai trafegar pelo trilho, nesse caso aí. Aí, toda viagem é composta pelo início da viagem e o final. Um itinerário, uma linha, seja de ônibus, de VLT, ele começa num ponto inicial e vai até um ponto final. E nesse trajeto, nesse itinerário, ele vai fazendo umas paradas para embarque e desembarque, que são os pontos de parada. Agora a gente vai ver algumas diferenças assim naquela questão do livre. O que é o livre aqui? É os ônibus que tem, basicamente é ônibus, vans, micro-ônibus, tudo que tem acesso livre na via. Se ele quiser dobrar à esquerda, ele vai. Se tiver uma via, ele vai para a direita, ele sai fora do itinerário se for alguma emergência, alguma coisa assim. Então ele tem essa liberdade de se locomover, de escolher o itinerário, de sair, de trocar de faixa. E até essa parte dos trilhos misto até tem um pouco de liberdade dentro dos limites, seria dentro do trilho. O VLT, por exemplo, seria um trilho misto, porque ele está junto do trânsito, pode passar carro, ele para no sinal, tem tráfego na transversal, então tem vários pontos que fazem esse sistema de trilhos ser misto. Diferente do trilho segregado, que seria separado, que é o metrô, um trem de alta velocidade ou trem entre cidades, intercidades. Então, assim, ele é separado, ele tem uma barreira que não deixa ele ir para o meio do trânsito. Tem até alguns pontos de trânsito, de cruzamento, no caso, mas são assim, pontos aleatórios, não são assim, não é sempre que tem uma interrupção. Tem linhas que não tem interrupção nenhuma, então esses trilhos segregados é totalmente separado. Depois tem a embarcação, que também pode fazer parte do transporte urbano, dentro de uma cidade que tenha bastante rios que podem ser aproveitados. Tem aquela questão de ir para um bairro ou outro. Até em São Paulo tem uma linha de ônibus que pega a balsa. A balsa é uma embarcação. Ou também o catamarã. O catamarã também é um tipo de embarcação para transporte urbano. Então aqui tem um exemplo hipotético ali de uma linha, um itinerário de uma linha. Então nessa linha ela pode começar numa plaquinha de uma parada, ela pode começar num abrigo, ela pode começar num terminal, numa estação de transbordo. Então assim, ela tem um início num ponto de parada
E ao longo da linha tem vários outros pontos de parada. Esses pontos de parada, eles podem ser tanto a mesma coisa que o inicial ali. Pode ter abrigo, pode ser só plaquinha, pode ser uma estação de transbordo, pode ser um terminal. O ponto final da linha pode ser um terminal, ou ele pode cruzar por um terminal durante a linha. Então tem que entender aqui basicamente assim, o que é o terminal. Então, o terminal pode ser o terminal físico, que é o lugar onde todos os ônibus param, ou ele pode ser o terminal, que seria o ponto final da linha. Então, por exemplo, o terminal da linha tal fica em tal lugar. Então, o terminal da linha é uma coisa, o terminal físico, a estrutura, é outra coisa. Então, quando alguém fala assim, é porque quando a gente pega vários sistemas de transporte no Brasil inteiro, cada lugar tem uma forma diferente de chamar. Então, por exemplo, em uma capital no norte, eles chamam de ponto final de linha. Mas para o sul é terminal da linha tal. Então a gente primeiro tem que entender do que está se falando. A gente está falando do terminal da linha, a gente está falando da estrutura. Ou então estação. Estação também é a mesma coisa. Tem alguns lugares que chamam terminais de estações. Então, mas assim, basicamente a definição é uma. É só a aplicação, o que tu está falando sobre ela é que vai definir o que tu quer saber sobre isso. Então, primeiro entender o que está sendo falado, para depois configurar o que é o que é terminal, o que é ponto de parada, o que é estação e tudo mais. Diferente dos trilhos segregados, que isso, seja no inicial ou no final, é uma estação. Seja em transbordo entre uma linha e outra, uma integração, é um terminal. Entre as paradas, uma estação e outra, que tem uma parada para embarque e desembarque, é sempre em uma estação. Então, aí é diferente, não tem o ponto de parada é uma estação. Então não é um ponto de parada um abrigo ou um transbordo e tal. O ponto de parada é uma estação. Na embarcação, basicamente, ele já tem uma flexibilidade de tu pegar alguma rota mais diferenciada, porque a água tem bastante espaço, né? Mas, assim, aquela questão de que os pontos de parada, eles são estações, são chamados de estações. Também pode ser chamado de pier, ou também eu já ouvi falar sobre estaleiro. O estaleiro é mais questão de conserto de embarcações, de reformas, mas ele também pode ser utilizado para embarque e desembarque de passageiros. Mas o mais chamado é estação mesmo, estação ou pier. E a sinalização, como é que é feita a sinalização? A sinalização é só uma, né? A resolução do CONTRAN, número 486 de 2014, que aprovou o manual de sinalização. Então temos alguns manuais de sinalização e um deles, o volume 3, trata sobre a sinalização vertical de indicação, que são essas placas azuis. E nesse manual, ele consta o ponto de parada de ônibus, que é essa malha, esse desenho. Então, é padrão do CONTRAN. A não ser, claro, que a prefeitura de tal lugar lance uma lei municipal regularizando outro desenho, outro tipo de parada. Daí é uma questão mais especial do lugar. Mas, no geral, de acordo com as normas de trânsito, no CONTRAN, esse é o SAU 26, que é o ponto de parada. Então, essa é a identificação mesmo. Então, é esse desenho ali do ônibus, não é a placa azul. A placa azul é a placa de sinalização vertical de indicação. Agora, o oficial é o desenho aquele com aquela malha. Alguns lugares, eles se confundem. Já vi várias situações em que colocam pontos de parada como aquela placa lá embaixo aquela vermelha ali de circulação exclusiva de ônibus, que é a R32. Na verdade, essa placa é para avisar que a faixa, a área ou pista é de circulação exclusiva de ônibus, não é de ponto de parada. Então essa é para faixa exclusiva e aquela da malha lá em cima, que é o SAU 26, é para pontos de parada.
Agora, vem alguns exemplos, eu coloquei alguns... É claro que não é, por exemplo, ali, Florianópolis, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, mas não quer dizer que seja padrão. Então, todas essas são as diferenças, né? Não quer dizer que seja em toda a cidade assim. Então, eu até coloquei o nome da rua ali embaixo para mostrar que de onde eu tirei o print do Google Street View, mas ele mostra algumas. Então, quer dizer que em toda a cidade seja assim. Aí tem Vitória, Campo Grande, Cuiabá, Brasília, Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, outra de Recife que eu coloquei até porque elas são muito diferentes, então eu coloquei só por curiosidade, para mostrar como é basicamente em cada capital, né? Porto Velho, Manaus, Rio Branco, Belém, São Luís, Fortaleza, mais uma de Fortaleza, Teresina, Natal, João Pessoa. A gente consegue ver um padrão nessas sinalizações de várias capitais. Aí a gente começa a ver que algumas são escrito ônibus urbano, e até parece redundante, mas na verdade ela não é, porque existem vans, existem lotações, existem outros tipos de linhas, algumas coisas, então faz sentido escrever ônibus na parada de ônibus, porque pode ser para vans, pode ser para lotação, assim como tem mostrando essa parada aí, ônibus e lotação, porque também tem a parada só de lotação e também tem a parada só de ônibus, então não é redundante como parece ser. Também tem aquelas informações, aqueles pontos de parada que só atendem sábados, domingos, a partir das 22 horas, então, e algumas linhas específicas, então ele mostra, ali tem mais informações também sobre os pontos. Ou também, essa é uma outra identificação, é uma sinalização de um ponto de parada. Não é padrão do CONTRAN, mas ele fornece informações da linha, para onde vai, via, dizendo que é ônibus expresso, que ele vai direto para o destino e não tem paradas. Então, assim, são sinalizações que mostram sobre o ponto de parada. Ali tem mais outra informação, que inclusive tem até o logo da empresa, ali ponto de parada. Depois tem outros que nem sequer tem o logo também, parada de ônibus, parada de coletivos. Então tem muitas formas de sinalizar. Não quer dizer que seja dentro do padrão ou não, mas são formas de sinalização de paradas. Agora sobre infraestrutura, os abrigos de pontos de parada. Então, de acordo com a BNT, a 9050, deve ser preservada a faixa livre da calçada, nenhum de seus elementos pode interferir na faixa livre de circulação de pedestres. Ou seja, de acordo com essa BNT, o mundo é perfeito, não temos problemas, assim como tem várias capitais, inclusive várias cidades do interior, que tem uma calçada de menos de 1 metro, 50 centímetros, 40 centímetros, não tem como colocar um abrigo de parada. Então, assim, não prevê, que não tem... parece um pouco meio inflexível, né, em questão de pontos de parada. Tem que ser assim, ou então não pode. Então, assim, quando houver assentos fixos ou apoio esquiáticos, deve-se garantir um espaço para PCR, que é pessoas com cadeira de rodas. Aí vem com aquele troço de esquiáticos. Que raio é esquiáticos? Para que colocar uma palavra dessas? Por acaso eu faço medicina agora, eu tenho que entender essas coisas. Não faz nenhum sentido. É mais fácil colocar, refere-se a conceitos relacionados à região da pelve coxa. É muito mais simples simplificar as coisas do que colocar umas palavras mais difíceis. Eu entendo que é uma BNT, uma pessoa com mais, digamos assim, um grau de estudo que vai consultar ela, mas ela deveria ser acessível a qualquer pessoa. Então, não tem que utilizar essas palavras mais difíceis, mas isso se refere basicamente àquele ferro que às vezes a gente senta ali para se apoiar, né, enquanto está esperando o ônibus. Então, toda essa palavra difícil só se refere àquilo ali. Então, resumindo, é aquele ferro ali. Então, informações devem atender nos pontos como medidas de circulação e manobra. Aqui está falando sobre o espaço, né? O espaço para uma cadeira de roda manobrar. Ângulos de alcance visual, uma pessoa com deficiência pode visualizar de forma
fácil as informações, sinalização visual, sonora e tátil. A sonora é mais difícil de tu encontrar, principalmente no Brasil. Tátil no chão, nos pega-mão, né? Visual, aquele amarelo que a gente tem que é o padrão da acessibilidade. A diagramação e contraste das palavras, uma forma mais entendível de tu ler as informações do trajeto, das linhas que passam ali, o nome da linha, o número e outros tipos de informação, como horários e dias de circulação. Símbolos e aplicações, que é o símbolo internacional da acessibilidade. E também tem a BNT NBR 14022, que também fala sobre abrigos dos pontos de parada. Só que aqui já é um pouco mais flexível. Na 14022 ele já menciona ali, respeitando as limitações técnicas, físicas e legais. Ou seja, ele já está considerando que às vezes não é possível colocar um abrigo de parada ali. Aqui eu já consigo identificar que tem uma flexibilidade maior. Então, deve ser instalada a faixa de piso tátil de alerta a partir do ponto de parada em direção contrária ao sentido do tráfego do ônibus. Tem que ser prevista, já diz, tem que ser previsto a instalação de dispositivo visual, tátil e auditiva, com informações das respectivas linhas de ônibus que passam no local. Então ali, ele já tu tem que prever essa instalação, não quer dizer que tu já tenha que instalar. Então isso já dá uma margem de ação mais uma coisa melhor para a prefeitura, né? Poder implantar isso daí. Comunicação visual, o CIA, que é o Símbolo Internacional de Acessibilidade em Local Visível, esse é o CIA, né? Que a gente já conhece. Parece que foi aprovado ali um novo símbolo internacional, então só do Brasil eles vão mudar o símbolo para aquele bonequinho. Então, não sei como é que vai ser isso daí, não tenho mais informações sobre, mas não vem ao caso. Todavia, é só trocar o CIA pelo outro CIA, que é o novo CIA, ou esse daí. Então, em local visível e demais informações necessárias de embarque e desembarque para pessoas com deficiência e visibilidade reduzida. Equipamentos de demarcação da cor amarela, aquela cor amarela que eu já tinha mencionado anteriormente, esse é o amarelo padrão para acessibilidade. Aqui são alguns exemplos de abrigos de pontos de parada. Aqui em Porto Alegre, são 2 tipos de abrigo. Aqui é o do corredor de ônibus. Florianópolis, aquela padrãozinha mais antiga e a mais nova. Curitiba, que quando a gente fala de Curitiba, sempre vem estação tubo, então aí todo mundo acha que não é de Curitiba, quem é de longe acha que Curitiba só tem estação tubo, é só biarticulado, mas não, tem outros tipos de paradas também, tem as paradinhas mais comuns, tem as paradinhas na área central, ali nas áreas mais nobres, que são diferentes para veículos da categoria convencional e as outras mais, as paradouras, né? E tem esses pontos mais antigos ainda, que são muito antigos, mas ainda existe. Então, em Curitiba, para alguns exemplos de São Paulo, do corredor, Rio de Janeiro, aproveitando para mostrar uma parada do VLT, que é basicamente igual a de ônibus, quando a gente vê assim o abrigo em si, é uma estrutura, não tem uma estrutura diferenciada, não é uma estação, é basicamente uma parada normal. Mais do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, outra de Belo Horizonte de concreto, Vitória, Espírito Santo, Goiânia, mais uma de Goiânia, Campo Grande, aqui tem algumas paradinhas de Campo Grande, pontos de parada, abrigos, né? Brasília, a maioria também de concreto, dos exemplos do caso, as mais novas, em Cuiabá. Aí tem a parada container, que ela começou bem bonita, cheia de flores em cima e tudo mais, e já foi esquecida. Na frente do Shopping Pantanal. Porto Velho, algumas paradas de Porto Velho. Manaus, eu não sei como é que aquela placa de ponto de ônibus foi parar lá em cima, mas ela tá lá. Enfim, as coisas mais artesanais aqui, os pontos de parada, né? As mais novas, e essa é a parada mais nova que está sendo implantada em algumas avenidas principais. Tem o projeto para instalação de mais pontos iguais a esse.
Boa Vista, aqui tem uma curiosidade, Boa Vista no meio do nada, as paradas são acessíveis e tem parada climatizada, com ar-condicionado em Boa Vista. Então eu já vi algumas propagandas aí, primeiro ponto climatizado do Brasil. É mentira, tá? Já tem, Boa Vista em 2018 já existia em Boa Vista, como é que ela é por trás, aqueles split. Não tem informações se ela é funcional ou não, mas tem. Tá dizendo ali que tem, foi instalado. E não é uma ou duas, são várias delas. Incrivelmente, em Boa Vista. Macapá. Eu tenho a parada climatizada em Macapá, que é a mais nova, só que eu não consegui imagens nem mais informações. Mas ela entrou em funcionamento nesse ano ainda. São Luís. Belém, Pará, algumas paradas mais novas, outras mais antigas e outras exclusivas de algumas avenidas. Teresina, aqui João Pessoa, aqui só alguns exemplos, tá? Eu não coloquei todas, não dá para rodar a cidade inteira procurando todas. Palmas, aqui tem uma coisa bem interessante aqui num abrigo de Palmas, é que se o sol tá de um lado, tu senta do outro lado. Se o sol tá do lado de cá, aí tu pode escolher o local, o lado que tu quer sentar no ponto de parada. Então tem banquinhos para os dois lados. Isso daí é uma curiosidade bem legal que tem lá. Salvador. Salvador foi difícil de encontrar abrigos também, porque a maioria são pontos que nem sequer sinalização tem. Se tu vê as pessoas paradas no meio da calçada ali, tu já sabe que é um ponto de ônibus, mas não tem basicamente nem sinalização. Rio Branco. Natal. Recife, algumas paradas de Recife. Aqui essa é a mais nova que eles estão implantando agora, que tem inclusive o outdoor, que ele fica, que é uma tela, né? Maceió, algumas paradas de Maceió. Aracaju, esse do corredor de ônibus de Aracaju. Fortaleza, alguns abrigos de pontos de parada de Fortaleza, inclusive tem a parada segura, que ela tem câmeras, ela tem os horários que os ônibus estão se aproximando. Depois tem alguns outros que não são de capitais, mas são algumas coisas mais diferentes, algumas curiosidades, só para exemplificar aqui, o de Dourados, no Mato Grosso do Sul, de Brusque, Santa Catarina, a parada de Jaraguá do Sul, que inclusive tem USB, em Santa Catarina também, Sorocaba, que é aquela parada amiga, que inclusive já apareceu no jornal da televisão, que está mostrando que, assim, quando tem uma mulher, principalmente ali esperando o ônibus de noite, aí a câmera identifica e uma atendente do outro lado começa a conversar com ela para deixar ela mais tranquila, para alertar também a polícia se tiver algum problema, alguma situação de risco. E agora falar sobre as distâncias entre paradas. Então, quanto maior a distância, maior a velocidade operacional. Veja bem, é a velocidade operacional, não é velocidade média, não é velocidade máxima, não é velocidade operacional. Isso tem uma definição específica para ela. Quanto menor a distância entre os pontos de paradas, menor a velocidade operacional. Aqui eu coloquei só um exemplo ali, bem hipotético ali, só para mostrar que quanto menos paradas, mais rápido ele chega lá. Quanto mais paradas, mais ele vai parando e demora para chegar. E essa distância entre as paradas, ela tem uma referência, que seria entre ônibus e bonde, que é 300 a 600 metros, e de BRT e VLT de 500 a 800 metros. Então essa é uma referência utilizada pelas prefeituras, pelos órgãos que fazem as normas que fazem os estudos, né, para saber onde colocar os pontos de parada. É claro que tem alguns lugares que tem paradas em todas as quadras, em todas as esquinas, então assim, depende muito do lugar. Não quer dizer que é obrigatório ser essa distância. É recomendado que tenha essa distância com base em estudos.
Agora, a organização da operação nas paradas. Então, aqui temos uma vista de cima, uma visão vertical de um ponto de parada em que todas as linhas param naquele ponto. Esse é o mais clássico que a gente tem aqui no Brasil, né? Que, por exemplo, todas as linhas que vão parar ali, por exemplo, ali linha 4, linha 6, linha 1, todas elas param no mesmo lugar. Então, quando tem um maior fluxo de linhas, elas ficam acumulando, uma atrás da outra, aí para uma e sai, para outra e sai. Às vezes param duas ao mesmo tempo, o linha 6 ali até abre a porta, todo mundo tá na parada, sai correndo para pegar o de trás ali. Então, mas assim, o que eu quero mostrar aqui é que todas as linhas param no mesmo lugar. Então, essa é a operação normal. Diferente da operação em que no mesmo ponto de parada tem várias sinalizações. Então ali não tem 3 pontos de parada diferentes. Ali eu tenho um ponto de parada só, que é um grupo só. E ali, por exemplo, na primeira sinalização param as linhas 1 e 2, na segunda 3 e 4 e na terceira 5 e 6. Então ali podem parar vários ao mesmo tempo, então não precisa esperar a ordem, não precisa ver qual que vai parar primeiro e nem não precisa esperar o de trás. Ali no caso, só se tiver dois na mesma linha, ali vai ter que esperar o outro, isso é óbvio. Tem alguns problemas, tem algumas facilidades, então depende do tipo de operação. Ali, por exemplo, vai tirar muitos estacionamentos de carros, mas tu tem, em contrapartida, tu tem a operação de embarque e desembarque mais rápido, podem parar mais veículos ao mesmo tempo. Então essa é chamada de operação seletiva. Agora os tipos de parada em relação à calçada, em relação ao posicionamento do ponto de parada em relação ao meio-fio. Então tem o normal, que é o que a gente mais vê aqui. Tem o recuada, o guia recuada, e depois tem a guia avançada. Agora eu vou mostrar alguns exemplos práticos, assim, mostrando ali quais são alguns pontos, algumas diferenças entre entre os guias, entre os pontos de parada. Então aqui, ó, na mais comum que a gente vê, ó, qual é o problema? Ó, ele precisa manobrar para entrar na parada. Muitas vezes ele consegue, mas geralmente assim, eles ficam parados. Deixa eu ver, aqui. Abre a porta assim. O que a gente mais vê na rua é que eles ficam ocupando metade daqui e metade daqui. Então não estacionam na guia, exatamente na guia, mas ó, quais são os problemas aqui? Pelo menos ele tem, não, tem uma parte boa é que, ó, ele segue o fluxo, por mais que tenha um espaço pequeno, ainda vai seguir o fluxo, porque tem aqueles carros aqui que vão passar de qualquer jeito por aqui. Então vai passar, não vai parar o fluxo, ele vai continuar. O estacionamento reduz o estacionamento, porque ó, antes no outro exemplo, o estacionamento estava do outro lado. Então tudo era ocupado por carros. Aqui não. Aqui a gente vai ter que tirar todos esses carros que estão aqui para poder colocar o ponto de parada. E qual é o outro e o pior problema? Que é voltar. Como é que eu vou voltar para a faixa? Eu vou ter que esperar passar aquilo, ligar o pisca, esperar passar todo mundo para poder ingressar de volta e voltar para fazer o itinerário. Então, assim, tem alguns problemas, tem algumas coisas boas, tem algumas coisas ruins, depende do tipo de aplicação, né? Aqui no Roblox Studio, para mostrar aquele primeiro ponto de parada ali, ó. Ó, a gente tem um ponto na guia, sendo que o estacionamento é do outro lado. A gente tem o lado de cá. Quais são os problemas aqui? Quando o ônibus para e abre a porta para embarque, ele tranca uma faixa. Então, ou seja, dificulta o trânsito, né, a fluidez do trânsito, mas, em compensação, na hora de voltar, ó,
na hora de voltar, ele pode voltar tranquilo na faixa. Então não precisa esperar nada. Ele volta tranquilo e segue. Também acontece no estacionamento ali. Ele não ocupa nenhum estacionamento, não ocupa o espaço do estacionamento. Eu tenho estacionamento do outro lado da via, então, e uma faixa fica livre. Apesar de que ele está parado aqui, na hora que ele para ali, ele tranca uma via, mas a outra fica livre. E agora tem o outro exemplo, que é o com a guia recuada. Basicamente, é a mesma situação de ficou espaço pequeno, às vezes ele consegue entrar, dependendo de quem está dirigindo, né? Consegue entrar com ele direitinho aqui e deixa mais um espaço mais liberado. Mas a gente sabe que na realidade não é isso que acontece, porque eles já param assim de propósito para conseguir sair depois, porque eles sabem que ninguém dá a vez pro ônibus passar. Então eles param assim para conseguir ingressar voltar para a via sem muitos problemas. Mas por questão de estudos, tá? Vamos dizer que ele entra ali, fica no cantinho ali e deixa duas vias livres. Na questão de estacionamento, não tira estacionamento e também tem o problema de voltar para a via. Só que aqui também tem outro problema que é o da calçada. Tira o espaço da calçada também. Então quem está circulando pela calçada, quem está caminhando, tem dificuldade, porque não tem por onde passar. Isso existe também por aí pelo Brasil, tem muito disso também. Quando tu coloca um abrigo, tu perde aquela questão das pessoas poderem caminhar, caminhabilidade ali. Então não tem espaço para caminhar. Aqui, no outro exemplo, a guia avançada. Olha lá. Ó. Chega fácil no ponto. O mesmo problema, ó. Tranca a faixa. Uma faixa é bloqueada, a outra fica livre. Porém, para eu retornar é muito mais fácil, porque eu já estou na faixa, eu sigo reto e retorno aqui. Porém, e tem outros pontos bons aqui também, que é aquela questão do estacionamento. Eu não preciso tirar tantos carros assim desse lado do estacionamento para poder fazer o ônibus entrar aqui para abrir a porta e dar o embarque. Então, ó, tira muito menos carro. Aqui dá para ver, ó, notavelmente que só tira estacionamento de 2 carros. E depois tem bastante espaço na calçada lá, ó, não priva o espaço de calçada. Eu volto na faixa aqui. Normal. Então, sobre os pontos de parada e abrigo, sinalização, é isso. Eu tive que dividir em 2 vídeos porque não dá para falar sobre as estações. Então, as estações e terminais ficam para outro vídeo. Aqui ficou só os pontos de parada e as sinalizações. Alguns exemplos aí. Até utilizando o Roblox Studio, que fica mais fácil, né? Eu mesmo que projetei essa cidade aí, esse cenário, só para ilustrar essas diferenças, né, da posição da guia e tudo mais. Então eu consegui ali pegar alguns veículos ali e colocar no cenário só para mostrar. Então qualquer dúvida é só deixar aí qualquer comentário, se tiver algum outro ponto de parada mais diferenciado. No Brasil, claro, porque eu não quis falar sobre o exterior, porque no exterior tem muitas outras coisas diferentes. Mas a gente fala aqui sobre o Brasil mesmo, em questão aqui no nosso território. Se tiver algum ponto diferente, alguma coisa muito legal aí para mostrar, é só deixar um comentário ali, até para quem tá olhando aí, acaba olhando os comentários ali, vendo, que legal, deixar um link do Street View ali, eu não sei se dá para deixar link, mas qualquer coisa é só deixar o nome da rua ali, e o nome da rua e o número, que daí é só colocar lá no Street View para
para dar uma olhada lá para todo mundo ver as diferenças, curiosidades aí, que é uma coisa bem legal, que pra gente ter um repertório, né? Para ter uma experiência de saber quais os tipos que existem, quais as diferenças, até para ter uma criatividade para criar alguma coisa nova, alguma coisa diferente, ou aplicar em alguns lugares que não tem, ou que faltam, que tem alguma dificuldade. Então, mas qualquer coisa é só deixar uma mensagem aí e até o próximo vídeo.